Vamos Oi? nessa, galera! Começando mais um episódio do CF Walk Talks. Hoje um convidado de peso, Márcio Zucoff, está aqui com a gente para trocar uma ideia, falar sobre a nova função dele, né, à frente da CrossFit Brasil. Para quem não sabe, o Márcio, ele é o assessor jurídico da CrossFit no Brasil e na América Latina. Então é um papel muito importante aí para todos nós que somos afiliados. Fala aí, Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Márcio! Fala aí, galera. Muito obrigado aí pelo convite e agradeço aí essa oportunidade de poder esclarecer um pouco mais do meu trabalho nos bastidores e espero estar contribuindo aí com o conteúdo de vocês e principalmente com a comunidade de CrossFit. Vamos É embora. isso aí, com certeza você vai contribuir muito. A gente vai esclarecer várias coisas aqui para quem tem um box, para quem não tem um box, para quem é só aluno, para quem só participa. Enfim, vai ser bem esclarecedor, tenho certeza. São questões que fica dúvida, né, na galera. Sim. Então, é uma peça, o Márcio é uma peça fundamental aí, como ele mesmo falou, nos bastidores da CrossFit. E é algo que a gente precisa para manter a nossa marca segura, né? Yes, é isso aí. Geralmente o trabalho jurídico ele é todo feito por trás, né, no background. Então, no backstage, né, vamos dizer assim. Mas aqui no Brasil, diferente de todos os departamentos que a gente tem, dos responsáveis legais, vamos dizer assim, né, porque o departamento ele é um só. A empresa CrossFit, a LLC, ela é uma só, né? Vocês até mencionaram sobre a CrossFit Brasil, mas assim, a CrossFit Brasil nada mais é que a representação da nossa comunidade aqui no Brasil, né? Ela não é uma Sim. empresa diferente do que a CrossFit, que é a nossa, que a gente chama como matriz. Então, nós todos trabalhamos para a CrossFit, defendendo os direitos da marca, né, e da empresa, e seguimos só as orientações direto deles. Então, assim, é diferente como nas minhas reuniões, assim, numa visão mundial, o Brasil, a gente tem essa notoriedade do uso indevido da marca, né? Isso vem tomando uma proporção muito grande e, com certeza, os nossos casos aqui são numerosos, né? Muito mais numerosos e particulares do que do mundo todo. Legal. A gente vai explicar isso daí melhor, mais a A gente fundo tem daqui a muito para pouco. falar, né? Com certeza. Mas só que antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai aqui para as nossas tradicionais 3 perguntas aleatórias. Márcio, você está preparado? Não, mas vamos embora. Como um bom crossfiteiro, nunca estamos preparados, mas estamos ao mesmo Isso tempo, né? aí. Eu não sei de Tem onde o que Hugo tira tanta criatividade. Mas vamos Fique nessa. pronto para o desconhecido, né? Vamos embora aqui na prática. Isso. Aqui. Pronto para Vambora. desconhecido. Bora, é muito simples, viu? Fica tranquilo. Ó, a primeira é: pizza com borda ou sem borda? Com borda, com certeza. Com borda. Ah, Borda recheada ou sem borda recheada? Borda recheada de chocolate. Porque aí depois você come o salgado, aí já fica a doce por fora. A Aprendi com um sobremesa. coach. Olha Aprendi com um só. coach, amigo, chamado Gabriel Romero. O Romero que vai ser convidado na próxima semana, hein? Aí, já cobra a borda de chocolate dele aí. Ó. Olha, essa é uma boa ideia. Eu nunca pensei nisso. Eu vou cobrar. É uma Tá boa vendo? ideia, porque você já mata, tipo, Eu uma sou coisa só. Olha só. Ó, Exato. te falar que eu amo bordas, né? Eu acho que você comer pizza sem borda perde a graça. Mas eu sou um cara que eu sou meio fresco com borda recheada. Eu acho meio exagero, eu acho meio enjoativo. Mas aí o Márcio provou que ele tem um ponto, hein? Já une o salgado com a sobremesa. Quem Isso aí, sabe? Eu mas já olha, não vou testar. eu não vou requisitar essa autoria, não. Eu vou dar autoria ao dono, né? Já que a gente está falando de patentes e marcas aqui, então vamos dar os créditos certos, né? Isso é uma ideia do Gabriel Romero que eu assino embaixo. Eu achei super inusitado e acho que vale a pena. Por que Caraca, não? eu vou tentar, mano. Eu vou tentar isso aí. Esse final de semana mesmo. É Vamos ver. isso. Eu sou viciado em pizza também e eu curto muito borda, mas eu também, essa daí eu nunca testei. Vou testar também. Vamos testar, vamos testar. Vamos lá. Lavar a louça ou guardar a roupa? Eu nem vou falar assim, lavar a roupa, porque a gente tá com a roupa na máquina, a gente nem faz muito esforço, né? Mas agora, guardar a roupa, você é time lavar a louça ou time guardar a roupa? Cara, se eu tiver que escolher, assim, são duas tarefas que eu sou bem sistemático e rigoroso para cumpri-las. Então, confesso que a minha rotina
Se você abrir meu armário em qualquer momento da minha vida, você vai encontrar um armário organizado e arrumado, que eu sou chato com isso, né? Principalmente com as minhas roupas. Mas se eu tivesse que escolher uma das duas, eu escolheria lavar a louça, cara, porque eu não... Apesar, assim, eu tenho noção de culinária, sei me virar muito bem, mas não é algo que eu faça com muito prazer. Então, em qualquer resenha, em qualquer reunião, eu me candidato sempre a ficar com a louça e eu tenho o maior prazer em lavar. Então, por isso eu vou ficar com a louça. Só para ser evitado. Vai lá, faz um negocinho, tá? Fugir de um problema. Boa. E você, Rafa? Olha, eu sou chato também com organização. Eu prefiro muito mais guardar roupa. Eu sou bem organizadinho também em relação ao meu guarda-roupa, assim. Só que aqui em casa também a louça sempre sobra para mim. Então eu já comecei a ser chato no nível em questão da louça também, porque eu não aguento ver algo que está ali e eu preciso terminar e deixar para depois, sabe? Me bate essa neura. É uma loucura, né? Mas, ó, eu tô olhando, pô, não tem louça nenhuma, já me passa uma tranquilidade. Mas Se é uma tem sensação alguma... boa, né? De uma limpeza, sensação... lavar a louça. É Eu gosto, incrível. eu gosto. É incrível a sensação quando você termina, né? Nossa, uma satisfação enorme. Aquela louça enorme, assim, tudo sujo, bagunçado, e depois fica tudo limpinho, brilhando. Eu É... é isso. Eu sou muito mais team lavar louça do que guardar roupa. Eu acho um porre ter que ficar guardando roupa, dobrando roupa. Não, acho muito chato. Acho muito chato. Eu É tão faço, né? legalzinho, Porque dar uma se eu dobradinha não... assim. Não, é chato. Poderia estar fazendo outra coisa, mas, tipo assim, eu faço, né? Porque não tem quem faz. Então, eu faço. Mas faço assim, Fazer ó, o quê, né? com aquele bico. Vamos para a última. Ficar perdido em uma ilha sozinho com pessoas irritantes ou sozinho, completamente sozinho. Olha, difícil, hein? Porque eu levo muito a sério as perguntas assim, então eu tô cogitando ficar sozinho, real mesmo, pro resto da vida, né? E isso eu acho que nada pior do que a Tipo solidão, náufrago, né? né? Tipo Tipo náufrago. náufrago, assim. Já pensei logo no náufrago, e é lógico que pessoas irritantes, porque aí eu me afastaria dela, sumiria na ilha e apareceria quando tivesse aquela necessidade social ali, né? É, Então ficaria com os chatos aí, os inconvenientes, mas com o mínimo de convívio social ali do que isolado sozinho, né? é. E você, Rafa? Eu também, com certeza. Eu ia me Eu, separar um pouquinho deles, né? Fazer contato quando precisasse, assim, aham. mas... Mas e se a E ilha fosse eu uma ilha acredito que as muito pessoas pequena? chatas... Aí, eu ia ficar mesmo assim. Porque eu acredito que as É. pessoas chatas, elas podem melhorar ao longo do tempo. Talvez isso seja uma lição para que elas melhorem, né? Então, É, pode ser. sei lá, às vezes melhor que ficar sozinho. Nada é por acaso, né? É, Ou, E se às vezes acontecer, você. e se acontecesse isso é porque também a gente, de alguma forma, mereceria estar ali naquele local com aquelas pessoas, né? com É, certeza, eu acredito nisso também. verdade. Vai saber, né? Às vezes também você é tão chato quanto aquelas pessoas, né? E elas pensam exatamente Exato. a mesma coisa sobre você. Existe Às esse vezes lado os B chatos também, somos né? nós, né? É. É. Boa. Muito Pronto, bom, muito passamos, bom. acabou. Yes, Boa, nota boa. 10. Nota 10. Foi Foi muito bom, tranquilo. hein, Hugo? Foi Muito bom, bom, né? Eu parabéns. acho, eu acho que eles pegaram, se eles quiserem, estão querendo me agradar, pegaram leve comigo, hein? Mas tudo bem. Não, Ah, não. imagina. Agradeço, agradeço. Galera, agora vamos lá, vamos para o nosso assunto do dia, nosso assunto que é bem sério, né? Bem sério e muito importante para todos os afiliados. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história, né, Márcio? Para quem não sabe, o Márcio ele tem uma dupla formação, né? Formado em Direito e formado em Educação Física. Conta aí um pouquinho da sua trajetória, irmão. Exato. Eu sempre fui do esporte, né? Desde de novo, eu comecei através do futebol, viver aquela carreira ali, aquele sonho de ser jogador de futebol, o que me levou já a me profissionalizar no esporte desde 11, 12 anos de idade. Então, tentei essa carreira de jogador de futebol até os 18 anos, mais ou menos, onde eu tive um acidente no joelho e aí cirurgias, e eu cheguei a voltar a tentar depois, futuramente, mas já nessa interrupção desse acidente, do primeiro acidente do joelho, aí eu já comecei a faculdade de Direito, que era o meu sonho, assim, além do futebol, era tentar uma carreira de policial, de delegado, algo nesse sentido. Então, sempre fiz o direito voltado para concurso público. E assim foi feito, né? E eu comecei a estudar para concurso ao longo dos anos da minha graduação. Cheguei a interromper
a minha graduação para poder trabalhar com meu pai na época, num negócio próprio da família, e interrompi por 4 anos a minha graduação, e depois retomei a minha faculdade de Direito, voltados aí para o concurso definitivamente, me formei, cheguei a iniciar os estudos para delegado federal durante alguns anos, aquela rotina de concurseiro mesmo. Foi quando eu conheci a mãe da minha filha, que engravidou assim muito rápido. E aí a minha carreira de concurso, que já estava ali, era um desafio já daquela rotina de estudos, né? Já há mais de pouco, quase um ano ali, ficou mais difícil de dar conta daquela rotina ali com agora uma companheira grávida e uma filha para chegar. E foi quando eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia em Saquarema, me mudei para o interior do Rio, para a região dos Lagos, e aí voltei para a advocacia, assim, uma carreira que eu nunca tinha almejado na minha graduação de Direito. Então, um ano trabalhando nesse escritório, conheci o CrossFit através de uma lesão também aí, jogando uma pelada, fiz uma segunda lesão no mesmo joelho, e aí conheci o CrossFit como reabilitação, com o pessoal da Valente CrossFit lá, sou muito grato a ele, Pablo Chalfun, para mim é um cara fora da curva, né? Mas também fui recepcionado lá, muito bem recepcionado pela Ana, pela Úrsula, na época o Caio, né? Enfim, a galera da Valente lá que me apresentou o CrossFit pela primeira vez. E, cara, mesmo ali todo lesionado e fazendo os treinos adaptados, eu falei assim, pô, quero fazer isso pro resto da minha vida. Me encontrei ali, né? E quando eu volto para Saquarema, eu já começo ali a ideia de abrir um box de CrossFit. Foi quando, um ano depois, eu fundei o CrossFit Saquarema, na cidade, que ainda existe até hoje. E na época não existia CrossFit na cidade. E aí, junto comigo, foi uma leva de treinadores se formando. Diretamente comigo foram mais 5 treinadores, na época faziam nível 1. Aí, indiretamente, mais uma galera que também estava ali já interessada e já estudando CrossFit se formou também no nível 1. E aí, assim foi. Só para a gente ter uma ideia, que Depois, ano mais ou menos foi isso? Isso foi em 2018. 2018. Show. O boxe, eu inaugurei o boxe em junho de 2018. Hoje o Junho de boxe 2018. tem 6 anos É. de CrossFit Saquarema. É isso? Se eu não me É engano, se isso minhas mesmo. contas não falham, acho que eles Vai fizeram 6 fazer, anos esse ano. é isso. Isso. E aí foi isso. E com 3 anos lá de boxe, 2 anos, 3 anos de boxe funcionando, eu precisei voltar para o Rio, através de um acidente grave aí, e aí foi que a minha vida virou de cabeça para baixo. Aí eu falei, cara, começou tudo do zero de novo, né? E como envolvia muito a minha limitação física por conta do meu acidente, voltei a pensar em estudar para concurso, né? Porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar da aula. Então, nesse tempo aí, né? Só para recapitular, aí quando eu decido abrir o boxe de CrossFit, eu começo a faculdade de Direito, né? Porque na época eu tinha uma equipe super inflada de educadores físicos para poder permitirem os treinadores nível 1 dar aula, porque eu nunca permiti nada diferente disso. Minhas aulas todas eram acompanhadas de um CREF, né, que a gente chamava, para poder habilitar os treinadores de CrossFit nível 1 também, que eram os habilitados a dar aula de CrossFit, né? E aí foi uma série de estágio, comecei a faculdade de Educação Física para ter essa autonomia da empresa, né? E me formei ano passado em Educação Física, né? No bacharel em Educação Física também. E aí depois voltei para o Rio, foi quando na minha recuperação eu conheci o Romero na Techbox, né? Onde eu estou até hoje, são 3 anos, fizeram 3 anos agora em junho que eu voltei para o Rio. E aí foi amor à primeira vista, né? Eu e o Gabriel Romero. A gente brinca porque nós somos muito próximos. E junto com o Landim, que foi um cara que também incentivou muito o Romero, assim como ele faz com todos, né? Mas como nós somos aqui do Rio e muito próximos um do outro, somos vizinhos, né? A gente um colou no outro e era o ritmo ali, aí o sarrafo aumentou, né? Então a gente já estava andando com uma galera de um nível muito mais alto e a gente tinha que correr atrás para isso. E aí o Romero já estava no processo, aí eu fiz o nível 2, ele tinha acabado de fazer, e chegamos a estudar juntos para o nível 3. Ele passou agora recentemente, eu tentei no início do ano, não consegui, aí vou tentar, aí tenho até dezembro para tentar a prova ainda, estou só me organizando aqui, porque minhas prioridades mudaram um pouco, né? Mas a ideia é fazer a prova aí até dezembro. E foi isso.
E aí, nessa minha retomada, né, aqui no Rio, me aproximei muito da empresa, comecei a trabalhar no setor do esporte da empresa, né, em competições. Fui para o CrossFit Games ano passado, cheguei a fazer uma cobertura lá pela Hora do Burpee e com parceria com a Hugo Cross. Foi uma experiência incrível, ano passado no CrossFit Games, né, foi maravilhoso. E ali eu fiz um network muito forte também, me aproximei bastante dos responsáveis aí da marca, da empresa. E voltei para o Brasil, fui para o Wodapalooza no início desse ano e já estavam rolando umas sondagens aí dessa proposta. Foi quando eu descobri, por um amigo que trabalha dentro da empresa, que me informou sobre a vaga que estava lá no site, né, de paralegal, como chama a vaga, né, que é um suporte jurídico aqui na América Latina e especificamente para o Brasil. E era uma vaga só, né? E aí, logo quando eu soube que ele me mandou o link desse currículo lá no site da CrossFit.com, eu já escrevi, já mandei meu currículo, traduzi, fiz um currículo em inglês, já mandei direto, né? E falei assim, pô, uma vaga só, difícil eu É conseguir isso, minha, né? né? Mas a vaga... Mas, não, confesso que eu fiquei muito animado, porque eu falei assim, cara, seria ideal, né? Trabalhar com Sim. direito e para CrossFit, né? E também com algo que eu já estava sendo sondado, assim. Mas a pessoa que me Sim. sondava, o Ricardinho Prudente, né? Não tem problema de falar, eram por outras vias e de uma outra forma que a gente nem sabia como que ia ser. E aí eu fiz todo o processo, que ele só foi tomar conhecimento no que foi a minha última entrevista, né? Que foi quando ele foi convidado para ajudar a fechar um parecer final sobre a minha contratação. E aí, e por coincidência, né, nada por acaso, mas por coincidência dos destinos, eu estava indo para Goiânia para o Summit, pela Ó, que Techbox junto legal. com o Romero e com o dono da Techbox, o Robson, né, o proprietário. E aí, lá no Summit foi que o Ricardinho me falou que ele que tinha sido convidado para essa reunião, para essa entrevista, que foi a minha última entrevista e contratado aí nessa vaga, e muito feliz. Que legal. Então, eu Então, resumi Caraca, bem. Márcio, esse processo de contratação, você lidou diretamente com a galera lá de fora. Foi uma série de Isso. entrevistas até passar, querendo ou não, pelo último, né, Ricardinho, aqui meio que responsável aqui pela região, é isso? O Região da América Ricardinho, ele é o Latina, né? nosso... o Ricardinho, ele é o nosso country manager, né? Ele é o Yeah. diretor aqui do Brasil, né? E ele também responde, se eu não me engano, por alguns países também na América Latina. O meu setor, apesar da gente estar falando da mesma empresa, tá? Mas o Ricardinho, ele é do departamento de afiliados e também do departamento de estudos, né? Dos seminário staffs. Então, ele além do seminário staff, ele é country manager também dos afiliados há muitos anos. E hoje, se o que a gente tem de CrossFit, né? A minha formação de nível 1 foi com ele, graças a esse cara, porque ainda mais agora de perto dele, acompanhando o trabalho dele de muito perto, o que ele faz é fora da curva, né? E isso é uma responsabilidade para mim, porque eu já entro na empresa com uma referência altíssima dele, né? Que passou a ser um amigo, né? É uma pessoa que eu admiro, né? E me espere assim para trabalhar, que eu me aconselho, principalmente voltado à empresa. O sarrafo ficou alto novamente, né? Porque é um cara que entrega muito. Então, longe de querer me comparar a ele, né? Mas assim, dentro das minhas possibilidades, eu também sempre procuro entregar mais do que me pedem, né? Fazer sempre aquilo ali pela comunidade com amor, com paixão, que é o que eu vejo esse cara fazendo desde que eu o conheci. Né? Então, eu sou do departamento jurídico, que não existia nenhum latino nesse cargo, eu sou o primeiro a ocupar esse cargo, eu sou o único que não tenho a língua inglês nativa, né, de todos os que coordenam os departamentos ao redor do mundo. Eu trabalho diretamente com dois americanos, né, que é o Stuart Harris e o Marshall Brenner, que são meus diretos, e que respondem direto também ao jurídico da CrossFit, né, que é o Joey Feldman. Ah, que legal. É legal. isso. Márcio, esse cargo que você conseguiu entrar, ele surgiu pelo fato de termos mais tipos crossfits do que realmente crossfits? Ou não? Ele é um cargo que ele tá aí antes e calhou de acontecer isso e você entrar? Assim, eu não posso dizer assim, o motivo exato do que eles colocaram esse cargo à disposição de um latino, né? Mas eu posso conjecturar aqui, fazer algumas suposições, né? Eu só não posso
falar isso como se fosse uma verdade. Uhum. Mas é um cargo que já existe desde sempre, né? A CrossFit ela é muito antes CrossFit do que nós temos conhecimento aqui no Brasil, né? Então, eles são uma empresa já antiga, de certo modo, né? De seu início e chegou para a gente aqui só em meados de 2011, 2012, se não me engano, né? Se não me falha aí algum erro Sim. material. Mas esse cargo sempre existiu. Agora, a demanda que nós temos aqui no Brasil é enorme, né? Isso por conta do nosso tamanho também, nosso país é o tamanho de um continente, né? Ó. E o brasileiro também, assim, culturalmente, nós somos um povo complicado, né? Assim, eu falo porque eu sou brasileiro, mas não gosto quando falam da gente. Se falar mal da gente em alguma reunião, eu sempre me posiciono e falo assim, gente, calma aí. Né? Também bem assim, mas a gente aqui na nossa casa, lavando nossa roupa suja, o brasileiro, ele tem, infelizmente, nós temos, né? Que eu não me excluo disso, não aquela índole, né, de sempre buscar facilidade, sempre buscar um jeito, uma maneira de burlar um sistema e cada um dentro das suas convicções. Mas acaba que isso acontece também dentro da marca e acabou que a CrossFit está querendo colocar um basta nisso de uma vez por todas, porque Uhum. hoje em dia você não pode ter uma empresa abrindo e não pagando para ter o direito de uso de uma marca, ou alguém que já paga e fala assim, cara, por que eu vou pagar? Se as pessoas usam e não pagam e não nada acontece. Então a Uhum. CrossFit resolveu colocar um basta nisso, né? Os direitos, as previsões legais, as jurisprudências, elas já existem, já estão aí. É um direito que é indiscutível, mas de fato, a partir de agora, vocês vão ver que esse assunto vai ser lidado de uma forma muito mais séria e mais efetiva, porque E, acabou. e por que que demorou tanto tempo? Porque, tipo, o primeiro CrossFit abriu em 2009 aqui no Brasil, e aí só agora, tipo, 2023, 22, que a CrossFit conseguiu realmente é, meio que entrar para dar um basta nisso. O que levou tanto tempo, assim? É por ser lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ter as nossas próprias jurisdições? Como que funciona? Como que é? O Hugs, assim, novamente, eu não, assim, como hoje funcionário da CrossFit, eu posso estar sendo um pouco leviano em levantando qualquer suposição aqui, ser tomado como verdade, né? Uhum, sim. Mas eu tenho total também a liberdade de expor a minha opinião. E eu acho que vai ser muito próximo ao que vocês também imaginam, porque eu não posso dizer sobre tudo que passou, né? Eu cheguei na empresa agora e com um objetivo, com uma meta muito clara, né, do que eu preciso fazer. Mas eu também entendo, porque eu sou um apaixonado pela modalidade, pelo esporte, eu sou treinador nível 2, né? Em constante necessidade de evolução, né? Vontade de evoluir, me aprimorando também como treinador e agora um sonho estar trabalhando para a empresa, né? Diretamente assim. Mas a empresa ela passou nos últimos anos por muitas mudanças, né? Muitos departamentos mudaram, né? Muitas pessoas saíram. Então, assim, a mentalidade da empresa vem mudando muito, né? Ultimamente. Então, assim, eu acredito que é relacionado diretamente a isso, né? Novas Uhum, estratégias, o que faz parte de qualquer grande empresa, né? Se sim. ela quer continuar crescendo, né, de forma expansiva e num tamanho que é a CrossFit mundialmente reconhecido, as mudanças são muito bem-vindas e necessárias. Então é o que eu acho que Uhum. está acontecendo agora. E o Brasil chegou o momento do Brasil. Uma hora a casa cai, né? Então a É. CrossFit decidiu de uma vez por todas o basta aqui para o Brasil. E vocês vão ver que as coisas já estão mudando, já assim, em pouco tempo que eu estou no departamento, e vão mudar ainda mais. A gente ainda nem começou, né? As coisas vão ser muito sérias pelo que eu estou vou até aproveitar essa oportunidade, porque muitas pessoas, empresas que eu estou notificando, parecem às vezes que não estão acreditando, Aham. sabe? E qualquer litígio judicial contra a CrossFit, gente, não tem como discutir, não existe margem para discutir. E o prejuízo vai ser grande. Então, assim, eu também não tenho alegria nenhuma em estar incentivando aí tudo para um litígio judicial. Eu venho notificando, eu venho conversando com esses proprietários, né? Eu venho tentando entender o porquê do uso ilegal, eu explico a realidade, eu dou um prazo para se regular, para se regularizar, mas também eu também não tenho tempo, também não sou mãe, né? Por mais que eu faça com tudo amor, eu tenho muita empatia, porque eu também sou brasileiro e também já abri um box, sei o quão sacrificante né, o investimento financeiro, de energia, principalmente para você fazer um negócio dar certo. Mas eu hoje represento uma empresa que a gente está com tolerância zero disso.
E não é só o CrossFit. Mas o CF é o mais clássico, né? Mas CF pode, porque se meu nome for Carlos Francisco, mas e centro físico, tá? Mas se você já primeiro, se você já foi um afiliado de CrossFit e você passou a adotar o CF, isso então já caiu por terra, isso nem se discute mais. Nenhum juiz vai entender isso como se fosse, não, ali é um centro físico que não tem nada a ver com CrossFit. Isso é balela, né? Isso é você tentando se iludir novamente, tentando burlar o sistema. Não dá para acreditar, né? Exato. Cai dentro, bota um cross-training aí que não tem nada demais, bota um cross-training, você não faz uso não tira vantagem de uma marca que teve todo o trabalho para chegar até aqui, sem precisar pagar uma afiliação para explorar, entrar nessa onda também de se aproveitar de alguma forma. Assume, né, o negócio que você está tocando ali e toca de forma responsável. Tem tantos cross-trainers maravilhosos, assim como tem tantos afiliados também que fazem um trabalho, infelizmente, que deixam a desejar. Isso não é uma regra. A questão aqui que a gente está falando é legal e ilegal. Não tenta dar um jeito porque a gente vai chegar pesado e aí, vindo a uma ação judicial, as decisões podem ser pesadas financeiramente, né? E, Márcio, para a galera entender melhor, assim, como é que é esse approach, né? Qual que é realmente a sua função quando você entra em contato aí com essa galera que não pode usar a marca, né? Por ser um registro. A gente está falando aqui especificamente das empresas que usam a marca de forma ilegal, mas no mundo jurídico da CrossFit existem diversos desdobramentos, né? Treinadores com licenças expiradas, né? Pessoas que usam as licenças e, enfim, cometem algum equívoco. É um mundo bem amplo, mas vamos se atentando aí à marca. As empresas, existem dois tipos, né? O ex-afiliado, que ele interrompeu o pagamento da filiação por diversos motivos e continuou fazendo uso da marca, né? Ou então aquela pessoa que nunca se afiliou e acha que pode se apropriar de um nome que está tudo bem, que nada vai acontecer. Esses são os dois casos mais clássicos, assim, né? Ou aqueles que também aí começam a ver que as coisas estão mudando, aí vai colocar um CFR, ou CF, que é o mais clássico, né? Isso tudo achando que vai descaracterizar da associação à marca. Isso tudo são usos indevidos e irregulares, né? A gente tem a Lei 9279 de 96, que é uma lei federal de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que protege a CrossFit. Inclusive, tem um artigo 195 dessa lei, nos incisos, especificamente inciso 3º, que ele tipifica essa concorrência desleal, né, que é como é chamado juridicamente, como se fosse um tipo penal. Então, assim, é um ramo que, assim, não vale a pena, gente, entendeu? O brasileiro, o meu trabalho, ele consiste, como você perguntou, agora voltando à sua pergunta, desculpa aí a volta, mas o meu trabalho consiste em, primeiro, notificar, né? Eu notifico extrajudicialmente, eu faço contato, eu faço todo um levantamento daquele CNPJ, de quem são os verdadeiros donos, porque hoje a gente tem uma afiliação da CrossFit por um coach que se graduou, mas diferente também do resto do mundo, aqui no Brasil, né, virou um negócio, um business, onde às vezes o dono do negócio ele não é o treinador nível 1, às vezes o cara às vezes não tem nem conhecimento de CrossFit, ele é um sócio investidor ali. Então não adianta também eu notificar esse coach que tem ali a certificação e a filiação no nome dele, que ele é um contratado e pago e não tem tomada de decisão na empresa. Então eu faço inicialmente todo um levantamento da empresa, né, no estado que tiver e também em outros países. Essa semana passada agora eu fiz uma no Paraguai, e eu entro em contato direto com os donos, me apresento e primeiro... e, cara, minha abordagem é como eu falo, o Guaraldo e o Hugs. Assim, cara, eu entendo as dores, sabe, das pessoas. Eu vou sempre na boa fé. Eu vou sempre acreditando que aquele cara está fazendo aquilo ali, mas ele não tem noção das consequências jurídicas e legais que aquilo pode ter. Então eu procuro falar, eu procuro do ouvido, eu falo, sou até um pouco assim, sabe, paciente, dou né? bastante ideia, bastante. Não é de praxe não, sabe? Mas eu dou porque é vantagem para todo mundo. Se tudo virar um litígio judicial, a gente vai ficar também com um jurídico inflamado, né? E até aquele cara ali também, a CrossFit não quer fazer diferente, como eu já ouvi depois da reportagem CNN, que a CrossFit quer fazer dinheiro agora com as ações judiciais por conta das perdas dos afiliados. Só quer defender existe, algo, cara. né? Isso não existe. Para mim, sinceramente, não é vantagem aplicar uma multa como a gente tem agora recentemente de 50, 60 mil reais de multa, fora
todos os danos aí, materiais, lucro, danos cessantes, enfim, todos esses que a justiça vem arbitrando, porque são 2 anos que o cara, até sair uma decisão dessa, vai ficar usando a marca de forma ilegal. Então, para a gente, isso não é vantagem. E o cara também que recebe a decisão jurídica, né, o réu, ele também não é vantagem, porque ele muito possivelmente vai fechar o negócio dele, né? Vai ficar com o nome dele vinculado ali, de certa forma, um litígio, enfim. E dependendo dos casos, pode até ser incluído numa tipificação penal, né? Que não é brincadeira. A gente vai proteger a marca e com vontade. Passou a parte de notificação, o cara viu que não quer, vai insistir no uso, eu não recomendo. Mas vamos ver aí, a gente até hoje tem 100% de êxito em todas as ações e são negócios que a maioria não voltou a funcionar mais. Então, se é isso que você espera e acha que vale a pena e quer pagar para ver, a gente também está disposto e a gente está super preparado para isso. A gente conta com os maiores escritórios jurídicos assim do mundo. Aqui no Brasil, o Denimans, né, que é representado pelo seu sócio, o Dr. Mauro Ivan Ribeiro, é só o maior escritório do Brasil de marcas e patentes. Então, Caramba. eu acho que não vale a pena entrar numa questão judicial contra a CrossFit, né? Muito menos representado por esses caras. Eu acredito que o problema do brasileiro é achar que isso não vai bater na porta dele. E quando bater na porta dele, ele vai, não, isso aí não vai dar em nada. Eu acho que esse é meio que o jeitinho, né? A galera que comete essa infração aí vai achar que nunca vai chegar nele. Então, aí quando começa a chegar, quando ele vê que porque sempre foi muito bem sinalizado que você não pode fazer isso por ter um registro de marca, né? Eu acho que a questão do registro de marca ainda, pensando na bondade das pessoas, ainda não é tão claro para muitas pessoas, né? Não, total, verdade. Às vezes não é tão claro, né? O que é um registro de marca? Então, eu acho que às vezes não é tão claro e é por isso essas consequências, né? A galera fica nessa. Não, vou usar. Se acontecer alguma coisa, beleza. Eu tiro, mudo ou não mudo e vamos esperar dar esse processo, porque não sei se são coisas demoradas, né? Existe um tempo, assim, que você notifica, você dá um prazo e a pessoa precisa mudar dentro desse prazo. Eu acredito que seja isso. Isso. A gente dá assim. E é um prazo assim, é super discricionário. Nesse prazo eu consigo mexer. A partir do momento que um caso bate na minha mão, eu consigo, entendendo a dor do proprietário ali, geralmente a gente dá um prazo razoável de 15 dias corridos, né? E é muito comum nesses 15 dias a academia não conseguir, às vezes, um profissional para mudar a fachada, né? Às vezes é um custo para pintar toda a parede interna do boxe, mudar uniformes, e é muito comum a gente estender esse prazo por mais 7 dias ou até por mais 14 dias, mas também é uma tolerância assim que não é tão assim também não, porque são muitos casos. E desde que eu cheguei assim o trabalho tem sido começado a ser perceptível, né? As pessoas estão começando a ver que estão fazendo denúncias e estão realmente mudando a fachada. Recentemente eu vou até citar um caso aqui, vou tomar a liberdade de citar esse caso porque foi um caso recente e foi um caso bem gritante, mas que assim que eu tive a colaboração do dono lá da academia, né? Que é o CrossFit 3 Barras. Se eu não me engano, era o CrossFit 3 Barras, o antigo CrossFit 3 Barras, né? Se eu não me engano, é lá do Rhodes. Tanto lugar que eu tô meio perdido, mas se eu não me engano, é lá pro norte do Brasil. E ele me mandou, fez lá a denúncia pelo site. Eu peguei lá, como são muitos, eu tenho também lidado com alguns casos antigos em andamento. Eu peguei aleatório lá, entrei em contato, fiz a notificação. O rapaz ele se adequou em 21 dias, ele regularizou tudo. E assim, em 21 dias era um caso ali que está mais de 2 anos, que estava ali sem mudanças. Então, em 21 dias o cara já mudou o letreiro da fachada e regularizou tudo por dentro. Falou assim, Márcio, olha, obrigado aí pela oportunidade. Então, assim, isso para mim é excelência, me faz valer a pena o meu trabalho, sabe? Porque é desgastante, né? Eu notifico, eu informo, às vezes são 2 dias ali trocando ideia com o proprietário do local. E daqui a 14 dias eu vou ter que acompanhar, ver se ele cumpriu as exigências. Então, no final de tudo, quando eu faço aquele e-mail lá de cumprimento da exigência e tiro
essa denúncia, esse IP theft do nosso sistema, para mim, é maravilhoso, de um caso como resolvido, né? Porque a gente ali em 20 dias, um mês, resolvendo uma questão de uso ilegal da marca sem precisar entrar no judiciário. Que aí, respondendo a sua pergunta, leva aí de 2 a 3 anos, podendo ser antes, né? Quanto mais decisões agora vindo, a tendência é ser mais rápido, porque não tem muito mais o que discutir. Os juízes já estão decidindo de pronto, né? O último caso agora, por exemplo, a gente teve uma decisão antecipada do juiz, né? Ele convocou um artigo do CPC que você pode preliminarmente já decidir com julgação, e dando extinto mérito, e acabou, foi bem rápido. Então, cada caso é um caso, né? Mas não vale a pena e é muito rápido. Mas para quem usa a marca de forma legal, para a gente não quer isso, né? E nem quer fazer um enriquecimento com as ações, né? Também, como vem dizendo aí. Pô, e é legal a galera entender, né? Você citou um valor de uma multa aí que pode acabar com o negócio, né? Negócios no Brasil, acredito que muitas empresas, né, têm um certo caixa para lidar com problemas, mas você lidar com um processo judicial e tomar uma continha aí de 60 mil, você acaba perdendo o seu negócio. Então, entender que se você colabora, né, como esse caso que você citou, você continua a sua jornada de trabalho e não quer dizer que você vai fazer uma má jornada de trabalho, né? Você pode fazer isso com excelência. É só não usar a marca, né? E esse caso que eu citei foi um acordo feito e assim ficou nesse valor porque eles, a partir do momento da decisão, onde já não tinham mais para onde recorrer, eles aceitaram a proposta. A CrossFit também, como eu estou dizendo, não tem a ideia de enriquecer com isso. Aceitou também um acordo com eles porque a multa diária do uso era altíssima, eram, se não me engano, 5 ou 10 mil reais por cada dia depois da decisão, se eles continuassem usando. Então, assim, Caraca. se você ainda, no final, a conta é muito maior, né? Esse caso foi um caso que eu considero bem tranquilo, assim, né? E foi um caso que resolveu bem rápido também, acho que foi um ano e pouquinho. Caramba, pesado. E, Márcio, você comentou também sobre essa parte jurídica aí atrás dos treinadores de CrossFit também. Você lida com isso também? Com certificações que expiraram, pessoas... Como é que funciona isso para CrossFit? Não diretamente. Esse é um assunto que a gente avalia se ele é juridicamente acionável, mas na sua maioria dos casos a gente encaminha para o departamento de afiliados, né? Eles que vão lidar com essa questão do treinador ter a sua licença expirada, vão fazer um contato para ver se ele vai renovar ou ele vai interromper o uso, porque a gente, quando faz o nível 1, a gente tem aquela parte lá embaixo que é a parte legal, né, da certificação, de como que a gente deve usar, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, assim, não tem muito o que discutir. Se o jurídico tiver que entrar nesse tema, é já para uma ação judicial, que já foram esgotadas as vias administrativas, nesse caso, geralmente pelo departamento dos afiliados. A gente encaminha e o pessoal do education, né, do educacional lá. Já resolve tudo isso. Não, legal, porque é importante a galera saber, né, o lado treinador também. Você citou um exemplo que às vezes o treinador não tem culpa, né, por ser só vinculado com a afiliada. Na real, ele pode nem ser o dono do estabelecimento, né? Ele não pode ser, às vezes, prejudicado por causa disso, né? O que acontece, assim, o que ele pode se prejudicar, né, porque, assim, às vezes eu acredito também na boa-fé das pessoas e que eles se esquecem dessa regra do nível 1, né? Dizendo que não basta apenas ele ter o nível 1 ou qualquer certificação da CrossFit para poder vender uma aula de CrossFit. Então, eu já peguei casos já do empreendedor, né, do proprietário investidor, me mandar um e-mail dizendo, mas olha, eu tenho 2 treinadores nível 2. Aqui, como é que você está me dizendo que eles pagaram caríssimo para tirar a certificação, fizeram os cursos, eles têm vários cursos da CrossFit e você está me dizendo que eu não posso usar? Eu falei, sim, não pode, porque a afiliação é um outro processo, né? E eles sabem disso. Então, assim, a partir do momento que eles foram notificados ali, né, que, olha, o proprietário foi notificado, eu também procuro notificar os treinadores. Falei assim, olha, gente, vocês sabem que não podem, então vocês orientem aí e não participem dessa divulgação comercial, porque senão vocês podem vir a ser responsabilizados também. Sim. Bem esclarecedor, né? Para não deixar dúvida para ninguém.
Agora, Márcio, o que eu queria ver contigo é como a gente, né, donos de afiliados, né, afiliados, a gente pode ajudar, né, a CrossFit a se tornar cada vez mais segura e legalmente protegida. Cara, é assim, o que a comunidade já faz, né? Eu acho que a CrossFit ela vem ultimamente em todas as áreas trazendo mais ferramentas para os afiliados, né? Vocês que já são afiliados, vocês sabem do suporte que a CrossFit vem dando aí, vem aumentando ultimamente. Então, eu acho que o CAP foi o último, mais recente aí, né? Que a orientação de treinos diários ali para o afiliado. E antigamente era cobrado $100, se eu não me engano, né? E hoje já faz parte da afiliação, como vem acontecendo outros auxílios, outras ferramentas. Usar a marca comercialmente também é algo que já está dentro desse rol da afiliação. E eu acho que o que vocês vêm fazendo vocês vêm denunciando aquelas pessoas que não estão ali. É muito fácil consultar no mapa, né? O afiliado sabe quem é afiliado e quem não é, né? Mas a denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa. Mas, falando diretamente, especificamente, o que os afiliados hoje podem fazer para ajudar nesse processo, juridicamente falando, seria adotar ali do lado do CrossFit um Rzinho de marca registrada, né, para conscientizar todo mundo que não se trata somente de uma modalidade esportiva, né, de uma metodologia que envolvem várias frentes, né, vários estudos científicos do esporte, mas que também é uma marca registrada. Então, eu acho que se todo afiliado do lado do CrossFit usasse o Rzinho ali, parece que é uma coisa boba, né? Mas, juridicamente falando, isso tem uma relevância muito grande, porque a gente está ajudando a marca a tomar uma notoriedade nacional de que ela é uma marca, né? Para uma reunião, nós tivemos uma reunião presencial na semana passada, retrasada, no escritório do Daniman, para discutir novas estratégias, e eu levei uma pessoa para me acompanhar, para fazer a parte do registro de mídias e tudo mais, e ela era só uma simpatizante, assim, não pratica CrossFit, e foi uma referência muito boa, assim, que eu tive, né? Porque ela falou assim, cara, eu não sabia que CrossFit era uma marca. Né? Então, a gente ajudar a levar essa informação para os leigos, que mesmo que não praticam, mas que olhem, entenda que o CrossFit é uma marca, isso, juridicamente falando, é muito importante. E só ganha força, né? Então vai ganhando força, exato. A galera vai entendendo realmente o papel da empresa à frente disso, né? Você comentou que os afiliados, né? Para a galera que está assistindo aí, sabe, para quem não sabe, vai saber agora, que a gente consegue pesquisar pelo site os locais afiliados no mundo inteiro. Então, isso é a forma da gente ver. Eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, encontro lá no mapa da CrossFit locais afiliados e eu vou encontrar os locais que são filiados à marca, né? Caso não exista, existe o link para a denúncia, né? Que é o IP Theft, né, Márcio? Isso. Que tem em português, né, também, que é Isso. reportando o uso, né, indevido. Tem lá em português. Você só selecionar um idioma lá na hora de denunciar, que é direto no site da crossfit.com e cai direto para mim, assim, num programa de automação. Algumas pessoas vêm me questionar, mas eu já fiz a denúncia lá há mais de 2, 3 anos. Então, assim, e o número de denúncias vem aumentando muito ultimamente, né? Isso é bom, porque quer dizer que o nosso trabalho vem surtindo efeito. Mas, como eu falei até na entrevista da CNN, hoje também eu fiz uma entrevista lá com o pessoal da TV Justiça, né, que deve sair na semana que vem, e eu repeti isso, né, nessas duas ocasiões, falando que, gente, o Brasil é muito grande, né, ainda tem a jurisdição aqui, alguns países da América Latina também que entram nesse bolo, mas que as proporções nem se comparam. A gente vai botar aí num cenário de 100 denúncias que a gente tenha, 90 são do Brasil. Então, de 88 a 90 são do Brasil. É muita coisa. Então, assim, vocês podem ter certeza. Eu não posso responder antes da minha chegada, né? Mas a CrossFit fez de tudo para contactar essas pessoas. Mas, assim, todo mundo vai ser contactado mais cedo ou mais tarde. Né? Uns agora, quando eu pego aleatoriamente, assim, eu consigo resolver mais rápido, mas eu já estou trazendo casos também de 2 anos aí que estão sendo resolvidos, solucionados, e os novos também todos vão chegar. Né? Então, é só uma questão de tempo, calma. Se a gente já chegou até aqui, né, com muito menos auxílio e ferramenta, agora daqui para frente as ferramentas só estão melhorando e vão funcionar cada vez melhor daqui para frente. Fiquem tranquilos. E é importante ver como os afiliados estão ajudando nessa briga, né?
porque afinal a gente paga isso. Então a gente tem também que lutar pelos nossos direitos aí à frente da filiação, né? Eu acho que é o justo, né, cara? Eu acho que o sentimento dos afiliados é um sentimento de injustiça. Porque, assim, sabe, você quer fazer as coisas certas, sabe? Você quer pagar para poder ter o direito do uso da marca e você vê um cara na esquina ali que não paga. Isso, inclusive, o nosso ordenamento jurídico protege isso. Isso não é só mas o afiliado tá por puro... como que se diz? Dor de Excesso ali cotovelo. de delicadeza. Não, isso é juridicamente protegido. Inclusive, isso é tipificado penalmente, né? Isso é concorrência desleal, né? O artigo, se eu não me engano, 170 da Constituição Federal, ele fala sobre a livre concorrência, a liberdade de você concorrer de forma honesta, né? De forma honesta. Então, tanto que esse artigo ele é atraído para a Lei 9279, né, de 96, justamente no que fala no que tange a concorrência desleal. Então, assim, você está sendo desleal, você está sendo desonesto. E a maior informação, eu acho, agora eu vou falar aqui para os usuários, para os clientes, os nossos consumidores, que também são protegidos pelo CDC, né? Você tem que saber o que você está consumindo. Então, se você está indo num lugar que está te vendendo CrossFit, né? E você pode pesquisar ali que a consulta é pública no site da CrossFit.com, se aquele cara é um treinador de CrossFit, se aquele local é afiliado e ele não é, eu acho que já diz muito sobre o que ele está passando para os alunos dele, né? Porque não existe um cara que ele é muito bom nisso aqui, mas olha, isso aqui ele dá um jeitinho. Gente, não existe, né? Se o cara não está ali buscando estar legal, né? Uma ideologia legal, quanto mais o que esse cara não está te vendendo ali, né? O que você não está acreditando que você está fazendo te faz bem. Pô, eu acho que isso já diz muito sobre o local em si. Então, e é uma consulta, novamente, o consumidor ele deve se informar, ele tem que se informar, ele tem que estar ciente, vai lá no site da CrossFit.com, pesquisa sobre o treinador, se o espaço é afiliado, porque eu acho que já vai dizer muito sobre o local que você está se matriculando ali para cuidar da sua saúde, né? Aí, entra no Maps da CrossFit, entra no Trainer Directory para você ver tudo isso que ele está falando. E com certeza, Isso. né? Lá no rodapé, né? Você vai lá embaixo, tá lá, acha um treinador, né? Uhum. E encontre um box afiliado. Lá no rodapé é muito simples. É isso, galera. É a garantia da sua segurança no treinamento, né? Então, Exato. é simples. A gente consegue encontrar bons locais, a gente consegue encontrar bons treinadores, mas acho que todo mundo tem que fazer o seu papel, né? E é importante, Márcio, ter alguém como você aí à frente para cada vez mais tornar aí a nossa paixão, né? Além do nosso trabalho, a nossa paixão cada vez mais segura e legal para todo mundo se desenvolver, né? Se desenvolver e praticar e a gente continuar com essa crescente aí do CrossFit. Exato, pô, eu espero contribuir à altura. Eu sou um apaixonado pelo esporte, pela modalidade, pela metodologia e estou agora tendo a oportunidade de trabalhar direto na empresa, né? Para mim foi uma honra e um desafio e uma responsabilidade, né? Porque eu, como fundador de um box de CrossFit, como também educador físico, empreendedor, né, no nosso país, eu também sempre quis buscar ali o melhor para o meu negócio, né? Eu sempre quis buscar um retorno financeiro, um local que entregue uma excelência, que entregue qualidade de serviço. Então, assim, se você já não pode começar pecando com uma ilegalidade, né? Usando algo de forma ilegal, indevida, porque eu nunca vi ninguém crescer assim. Eu nunca vi ninguém crescer assim. Eu conheço muitos boxes de CrossFit no Brasil e no mundo. Recentemente eu estive na Tailândia ano passado. Eu busquei lá um box afiliado, fui treinar num box do outro lado do mundo, numa cultura que é totalmente diferente. Mas eu entrei num box de CrossFit e me senti em casa. Eu fiz 1 hora de aula, eu fiquei amigo do coach, eu cantei um parabéns com a turma, porque era um aniversário lá. Eu fui convidado para o bolo de mais tarde, o pessoal me convidou para sair, para conhecer Bangkok. É porque eu não tive tempo porque eu estava de passagem, mas assim, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico, isso não é comum, né? Eu estar do outro lado do mundo e me sentir em casa, numa cultura que eu saindo do boxe, eu voltei, caraca, eu voltei para a Ásia. Eu entrei no boxe e falei assim, caraca, eu tô em casa, né? Então, Legal. assim, eu nunca vi um local
prosperar que não comece fazendo uma base segura, uma base sólida. E a legalidade, ela é não só uma questão legal, mas eu acredito que também diz muito sobre a moral e ética também do ser humano que está ali por trás disso, né? Sim. Com certeza. Vamos começar certo, porque aí dá certo, né? Dá certo. E se desenvolver sempre, estudar sempre e entregar sempre mais do que o mínimo, né? Sim. Com certeza. Galera, Galera, a excelência. então é isso. isso aí. A gente conseguiu entender melhor aí qual é o papel do Márcio e principalmente o nosso também à frente para defender essa marca aí que muda a nossa vida diariamente, né? Como a gente falou, não só com a profissão, mas com a paixão aí dessa metodologia e o que a gente aplica todos os dias. Márcio, muito obrigado pelo papo, irmão. Foi muito esclarecedor e muito legal aí. Espero que você tenha gostado também. Espero que a galera tenha gostado, né, Hugo? Sim, com certeza, foi muito bom. Acho que a galera agora vai ter uma boa noção do que é a marca, que o CrossFit, além da metodologia, você tem que ter lá registrado e vai ser muito bom. Até para as pessoas que estão erradas aí, ó. Já fica esperto. O Márcio vai atrás. Nunca é tarde para acertar. Nunca é tarde. Nunca. É Isso isso, aí. Pô, obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Eu sei que não é um assunto muito comercial, né? Não é algo muito legal de se falar, é um assunto bem, bem denso, bem chato, mas eu acho que é super necessário para a nossa realidade. Obrigado aí pela oportunidade. E ninguém cresce e caminha sozinho, né? Então, a comunidade do CrossFit no Brasil aqui quanto mais nós estivermos unidos, melhor para a empresa. Todo mundo quer que a empresa cresça, porque todo mundo quer ver o nosso negócio prosperando, né? Ninguém ganha sozinho, todo mundo ganha junto. Então, obrigado e é isso. Foi um prazer aí, gente. Valeu, uma honra aí isso. participar com vocês desse podcast. Parabéns aí pelo Valeu, trabalho de Márcio. vocês. Muito obrigado, Muito Márcio. Obrigado obrigado, pelo hein? seu tempo. Valeu, Valeu, galera. galera. Até a Espero que todos próxima. tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Tchau.